Um excelente dia para vocês, tá? Ou noite, depende do horário que você for assistir esse vídeo, tá? E eu gostaria de falar sobre alguns temas, né? Por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico e a ansiedade, né? Temas que envolvem o emocional e doenças do aparelho digestório que estão ligadas a movimento do aparelho digestório. Então nós temos várias doenças na neurogastroenterologia, que é uma subespecialidade da gastroenterologia. A neurogastroenterologia tem uma sociedade brasileira conhecida como Sociedade de Motilidade Digestiva, a qual eu faço parte. Essa sociedade existe há muitos anos e foi formada, né, durante um congresso nacional. Para quê? Para estudar as doenças motoras do esôfago, do estômago, do intestino, ou seja, as doenças que têm um acometimento na neurogastroenterologia, certo? E o que acontece com essas doenças é que elas são suscetíveis a várias situações que envolvem o emocional. Nós temos pacientes extremamente ansiosos que vão piorar, eu não digo gerar, porque tem a questão da genética na doença do refluxo gastroesofágico, na origem dessa doença. Nós temos a piora dessa doença com erros alimentares. Então, assim, eu costumo usar para os meus pacientes exemplos bem práticos para tentar visualizar. Então, a gente tem essa garrafa aqui, que eu bebo água, né, que tá cheia de água aqui. E eu costumo explicar o seguinte: quando a gente está em pé, o líquido, né, o líquido, o alimento, ele é puxado para baixo com uma força anti-refluxo, que é a força da gravidade, que é a maior força que a gente tem, que puxa a gente para o centro da Terra. A gente estudou isso lá atrás em física, que é a força centrípeta. Essa força puxa a gente para baixo, é a gravidade. Quando você deita, o que acontece? Essa força, ela é paralela no corpo todo, e forças paralelas se anulam. Quando essas forças paralelas se anulam, ao retorno do líquido, do alimento que você comeu, a tendência é que ele retorne, que ele volte até a boca, né, até a garganta. E quando o paciente tem a doença motora do esôfago, a doença do refluxo gastroesofágico, esse retorno é muito, infinitamente maior. Por isso que os médicos falam para que você coloque lá nos pés da cama, na parte da cabeça, tá? O que? 2 tijolinhos deitados para elevar um grau de 45, para você já ter uma base aqui, ok? E esse ângulo de 45 graus melhora e faz com que a gravidade ajude um pouco para evitar que haja um retorno até a cavidade oral. Ok, isso melhora muito o refluxo noturno, tá? Essa doença, quando a pessoa tem ansiedade, ela vai piorar, porque a ansiedade vai levar essa pessoa a ter vários erros alimentares. Existem doenças mais graves, que é o esôfago em quebra-nozes, o espasmo esofágico, que são doenças mais graves motoras do esôfago. O esôfago fecha, colaba, dá uma dor no peito, o paciente vai correndo para a emergência e não tem nada a ver com o coração. É do sistema, né, nervoso que acionou o problema motor do esôfago, ok? E aí ele tem um espasmo muitas vezes doloroso e que realmente se confunde com uma dor cardíaca. O que fazer? Relaxar, respirar profundamente e tentar se acalmar para melhorar o estado.
em continuação às doenças motoras do aparelho digestório, nós vamos falar sobre doenças do intestino, que também envolvem a motilidade, o movimento do intestino. E que tem muitas vezes a ver com depressão, tem a ver com ansiedade, né? Tem a ver com medo, pânico, tá certo? Que vão alterar os movimentos do aparelho digestório. Nós estamos num mês, né, amarelo, né? Setembro amarelo, falando sobre depressão, uma coisa terrível. O paciente com depressão, ele não tem vontade de comer. Paciente com depressão não tem vontade de fazer nada, de sair da cama, não tem vontade. Então, assim, a alimentação para esse paciente, ela é a última coisa que ele pensa. Ele não pensa em comer, né? E da mesma forma, todo o aparelho digestório se lentifica. Há uma má digestão, né? O intestino, a pessoa entra num processo de constipação porque não bebe água, não se alimenta, não se movimenta. E esse aparelho digestório vai estar sujeito a alterações orgânicas por motivos emocionais. Então, o tratar a depressão, acompanhar, o fazer um acompanhamento psicológico, o fazer um acompanhamento muitas vezes psiquiátrico é importante para o todo do paciente, né? Esse paciente, ele tem que se enxergar, a gente tem que enxergar esse paciente como um todo, né? Ele não é só a doença, ele é o doente. E essa visão é uma visão homeopática, é uma visão naturalista, é uma visão humanista, é a nossa visão. É com essa visão que a gente trabalha. Porque a gente esquece que nós somos seres humanos, né? E nós temos alterações várias emocionais, temos alterações hormonais, temos alterações muitas vezes que nós não conhecemos, metabólicas. Nós somos um ser completo. Então, várias manifestações vão fazer doenças, né, se manifestarem, que se você tivesse uma prevenção, tivesse fazendo um acompanhamento psicológico, tivesse bem, tivesse fazendo algo que te alegrasse, saísse desse estado depressivo, tentasse sair desse estado depressivo com a ajuda de profissionais, você não teria complicações intestinais graves. Existem pessoas que realmente estão muito deprimidas e que ficam acamadas e pode surgir uma série de doenças, não só do aparelho digestório, até um fecaloma, fezes endurecidas, né, por falta de movimento dessa pessoa, desse paciente, né, a própria constipação e a mudança desse hábito intestinal. Existem doenças chamadas, essas doenças motoras, como síndrome do intestino irritável, né? Tem a síndrome do intestino irritável constipada e a síndrome do intestino irritável diarreica. São dois pontos. Ou a pessoa com medo, com pânico, medo de uma prova. Quem não já teve medo de fazer uma prova e teve uma diarreia? Só para você ter uma ideia de o quanto isso que eu estou falando é verdade absoluta e antiga. Só que as pessoas não têm esse tipo de noção. Hoje em dia, todo esse conhecimento e mais outros conhecimentos que estão surgindo, não que eles já não existissem, mas eles não eram muito bem conhecidos, como a microbiota, o microbioma, né, do intestino, o que significa disbiose, o que significa simbiose, que é o equilíbrio, né? E como a disbiose leva a doenças inflamatórias, né? As próprias doenças inflamatórias intestinais conhecidíssimas, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que tem o seu clique, o seu início em traumas emocionais, em perdas importantes para essas pessoas, e que eles têm o código genético, mas não manifestam até ter um clique, ou seja, até o seu sistema nervoso central, o seu emocional, não segurar a barra, e aí a manifestação, a primeira manifestação da doença, que pode já ser com sangramento. Isso é sério, temos que cuidar.
Em continuação, para que você possa compreender como que uma doença, né, emocional associado a uma doença de movimento da neurogastroenterologia e outras doenças do sistema imune, como são as doenças inflamatórias que eu estava falando no outro vídeo, que são as doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que tem um fator genético, a pessoa nasce com aquele código genético, mas que precisa de que algo aconteça, que haja um desequilíbrio, que alguma coisa aconteça, que faça com que aquela pessoa saia da sua rotina, né? E aí acontece o primeiro episódio da manifestação da doença. Por ser uma doença autoimune, a doença inflamatória intestinal, por exemplo, ela está associada à genética, sim, mas precisa de um fator orgânico inicial, um fenótipo, algo externo, algo que venha mudar o emocional desse paciente. Ou seja, tem que haver um desequilíbrio das forças que equilibram, né, o meio das boas bactérias contra as más bactérias. Tem que haver um desequilíbrio. Algo precisa entrar em desequilíbrio para que a doença se manifeste, mesmo que você tenha o código genético. Então, você pode ter o código genético e nunca ter a manifestação da doença. Sua vida ser uma vida muito tranquila, você ser uma pessoa equilibrada, você fazer terapia, você se cuidar, você caminhar, você ter uma boa alimentação, você conversar sobre os seus problemas, você conseguir procurar ajuda a tempo. Então, você pode nunca manifestar essa doença, mesmo que você tenha o código genético. Ou, ao contrário, você pode manifestar. Então, o equilíbrio emocional, né, tratar do emocional, tratar dos seus sentimentos, né, tratar das suas emoções é extremamente importante, né? Conversar a respeito, sofrer o luto, a perda, chorar, sorrir, né? Você precisa entender que você é um ser humano e precisa manifestar, e precisa se comunicar, e precisa ter pessoas ao seu lado, e entender que isso é muito, muito importante, né? A empatia com o médico, né? Procurar um profissional que te enxergue como uma pessoa, um ser humano, né? Que te veja com todas as necessidades que você possui, certo? E que você possa se ver também nesse sentido, tá? Então, a doença é uma manifestação, é um desequilíbrio e precisa ser tratado como um todo, tá certo? Vamos tratar do emocional, vamos tratar do aparelho digestório, da alimentação, vamos fazer amizade, vamos sorrir mais, tá certo? E vamos nos preocupar um pouco menos, ok? Porque não podemos fazer nada se nós não tivermos o quê? Ajuda especializada. Procure o médico, procure o psicólogo, procure o psiquiatra, nos procure atendimento ambulatorial, né? Agende conosco um gastroenterologista que converse com você, que olhe nos seus olhos, que pesquise você como um todo, tá? É necessário isso, se comunique, tá certo? A comunicação é extremamente importante para o tratamento, para diagnóstico das doenças e para que tudo flua bem, tá certo? Nós temos muitos assuntos para falar. Essa é apenas uma série que a gente está tentando assim meio que linkar essa questão do sistema nervoso central, das emoções, das manifestações das doenças, de falar de desequilíbrio, falar de microbiota, de microbioma, de bactérias intestinais, né? Dar uma noção geral e te incluir como um todo. Você é uma pessoa completa e precisa se tratar completamente, ok? Um grande abraço. Doutora Osana, vem dar cá com a gente pra gente conversar, tá certo?